A maioria das pessoas, elas perecem, né, nos negócios, na família, na vida emocional, por falta de conhecimento. E uma das faltas de conhecimento que o povo em geral tem é sobre as fases da vida. O que você está passando hoje no seu negócio, de bom ou de ruim, na sua família, de bom ou de ruim, nas suas emoções, de bom ou de ruim, é só uma fase. E quando você não sabe lidar com a fase, você acha que é a sua vida. Ou seja, é um tempo. É um tempo. Então, por exemplo, as pessoas me olham hoje e falam assim, nossa, o Thiago é muito bem sucedido. Agora, nessa fase. Porque há pouquíssimos anos atrás, eu só estava correndo atrás da sobrevivência. Então, eu não me achava um sobrevivente porque eu estava na fase da sobrevivência. Eu já tinha a mentalidade de eu vou vencer, o meu negócio vai prosperar, mas eu preciso primeiro sobreviver. Você tinha essa mentalidade, essa visão de aonde você ia chegar? Porque então isso é um grande problema de muita gente, né? E não ter a visão. Esse é o maior problema. Esse é o maior problema. O maior problema dos empreendedores, das pessoas que querem vencer na vida, querem fazer negócio, o maior problema é que eles não conseguem definir com clareza o que eles querem. O que você quer, meu filho? Você quer ganhar dinheiro? Quero. Ou não quer? Ou está na dúvida? Ah, quero, não quero. Quer mesmo? Como? Vendendo alguma coisa, prestando serviço, trabalhando para alguém, tendo o seu próprio negócio. As pessoas não têm essa clareza. E depois que você tem essa clareza, ainda tem todo o processo de conquistar aquilo que você está idealizando. Então, até de aprendizado, né? De aprendizado, de altos e baixos. Nada ensina mais o empreendedor do que os altos e baixos da vida. Nenhuma faculdade vai te formar como as pancadas da vida te formam. Se você reclama durante as pancadas da vida ao invés de aprender, está perdendo tempo, porque a vida é uma escola e ela nunca para de ensinar. O que realmente muda o jogo é você aprender como dar certo. Qual é o jeito que dá certo? Geralmente não é do jeito que você acha. Então, isso vem depois do despertador. Eu descobri o que eu quero, agora eu vou trabalhar no como. Como eu vou fazer tal coisa, com quem eu vou me conectar, quando eu começo, quanto isso me custa. O que eu preciso. O que eu preciso para isso acontecer, o primeiro passo. Né? Lembre-se que nada vai começar grande. O seu primeiro mentor não vai ser um cara como Steve Jobs. Vai ser, às vezes, o dono da padaria do teu bairro. Mas já é o primeiro passo. Você tem que aprender a honrar os pequenos começos. Nunca menosprezar os primeiros passos, porque sem eles, teu negócio não avança. Olá, bem-vindos ao Pivotando, esse episódio, toda semana um episódio novo com um especialista, com um empresário, alguém que eu gosto, alguém que eu admiro. E hoje não é diferente, hoje eu tenho... Na verdade, o entrevistado de hoje é um grande empresário, mas acima de tudo é um mentor espiritual, inclusive desse que vos fala. Muitas coisas do que quem me segue, me acompanha, os meus textos, principalmente o que eu escrevo, sabe que eu faço muita referência a ele, que vocês vão saber já já quem é, aqui comigo. Faço referência com muito prazer e honra, porque eu tenho muito orgulho de ser amigo dele, não só colega, digamos assim, de educação, mas também nos bastidores, né? Essa pessoa que está aqui com vocês, que eu vou trazer hoje, nasceu em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, mas cresceu no Rio de Janeiro e foi lá que desenvolveu negócios, teve várias situações e oportunidades e também passou uma temporada nos Estados Unidos. Já escreveu 8 livros, olha lá, 8 livros, é considerado um dos maiores mentores do Brasil, tem uma legião de pessoas que assistem todos os dias o que ele chama de café. Vamos tomar um café? Chama Café com Destino. Acho que eu já entreguei quem é. Vou dizer só o último livro dele, para vocês saberem, que é o livro Especialista em Pessoas. Senhoras e senhores, com muita honra, Thiago Brunet. Obrigado, João. Que privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite. E eu espero que a gente possa ajudar muita gente hoje nessa entrevista. Cara, você já começa bem, né? Falando em servir. A sua vida toda foi sobre servir. Você é um cara você é uma pessoa que ajuda milhares de pessoas. Eu sou testemunha de quantas pessoas chegam. Brunet, você mudou minha vida, impactou tal coisa, encontra você, é muito grato. Então, que bom que você começar dizendo que veio aqui para servir, ajudar as pessoas. Muita gente que está assistindo, Brunet, está passando muitas vezes por um momento de dificuldade, seja na carreira, seja na empresa,
nos negócios, enfim. O que você, assim, de cara, podia dizer para essas pessoas? Qual é o problema? Qual é a maior problema que as pessoas te procuram? Por que elas procuram? A maioria das pessoas, elas perecem, né, nos negócios, na família, na vida emocional, por falta de conhecimento. E uma das faltas de conhecimento que o povo em geral tem é sobre as fases da vida. O que você está passando hoje no seu negócio, de bom ou de ruim, na sua família, de bom ou de ruim, nas suas emoções, de bom ou de ruim, é só uma fase. E quando você não sabe lidar com a fase, você acha que é a sua vida. Ou seja, é um tempo. É um tempo. Então, por exemplo, as pessoas me olham hoje e falam assim, nossa, o Thiago é muito bem sucedido. Agora, nessa fase. Porque há pouquíssimos anos atrás, eu só estava correndo atrás da sobrevivência. Então, eu não me achava um sobrevivente porque eu estava na fase da sobrevivência. Eu já tinha a mentalidade de eu vou vencer, o meu negócio vai prosperar, mas eu preciso primeiro sobreviver. Você tinha essa mentalidade, essa visão de aonde você ia chegar? Porque então isso é um grande problema de muita gente, né? E esse não ter a visão. Esse é o maior problema. Esse é o maior problema. O maior problema dos empreendedores, das pessoas que querem vencer na vida, querem fazer negócio, o maior problema é que eles não conseguem definir com clareza o que eles querem. O que você quer, meu filho? Você quer ganhar dinheiro? Quero. Ou não quer? Ou está na dúvida? Ah, quero, não quero. Quer mesmo? Como? Vendendo alguma coisa, prestando serviço, trabalhando para alguém, tendo o seu próprio negócio. As pessoas não têm essa clareza. E depois que você tem essa clareza, ainda tem todo o processo de conquistar aquilo que você está idealizando. Então, até de aprendizado, né? De aprendizado, de altos e baixos. Nada ensina mais o empreendedor do que os altos e baixos da vida. Nenhuma faculdade vai te formar como as pancadas da vida te formam. Se você reclama durante as pancadas da vida ao invés de aprender, está perdendo tempo, porque a vida é uma escola e ela nunca para de ensinar. Mas essa visão, ou seja, para ter clareza aonde quer chegar, quando foi que você, na sua infância, na adolescência, teve? Ou seja, que momento? Porque você falou assim, eu já sabia que ia prosperar na vida. Mas quando foi esse insight? Você teve algum insight na sua vida? Alguém que te falou algo? Ou seu pai, um inspirador, alguém, um mentor? Você só consegue definir o que quer da vida através de duas situações. Necessidade ou inspiração. Certo. Ou você está passando tanta necessidade, tantos apertos, você fala, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não nasci para isso aqui. Eu quero prosperar e ajudar as pessoas. Ou você está inspirado por alguém. Você está modelando alguém. Você está num ambiente onde você vê pessoas e fala assim, é isso que eu quero da vida. Você é inspirado pelo negócio ou pelo estilo de vida de alguém. Comigo aconteceu as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tive o privilégio de crescer numa boa família, apesar de a gente ser classe média baixa, morar ali no subúrbio do Rio de Janeiro, para quem conhece o Rio, ali em frente ao Morro do Juramento, entre Vila da Penha, Irajá, Vicente de Carvalho. E a gente tinha uma vida muito simples, né? Mas só que meu pai inspirava muita gente. Ele era pastor? Meu pai era fuzileiro naval, comandante dos fuzileiros, e era pastor evangélico voluntário, exatamente. Porque quando as pessoas perguntam assim, seu pai era pastor, parece que ele trabalhava com isso, né? Ele trabalhava na Marinha, mas voluntariamente. Certo. Aos finais de semana ele era pregador. E ele te inspirava? Me inspirava muito porque ele animava muito eu e meus irmãos a valorizar o trabalho. E ele me ensinou uma coisa, quem me conhece na internet sabe que eu falo muito de espiritualidade, meu pai me ensinou a dividir isso aqui. Ele falou, nunca confunda sua vida espiritual com a sua vida natural. A vida natural é uma conquista. Não acha porque você conhece o mundo espiritual, a espiritualidade, que a vida natural está ganha. Não está. A vida natural se ganha com trabalho e estratégia. A vida espiritual que se trabalha com o estado do teu coração. Que se conquista com o estado do teu coração. Não dá para ficar só de um lado nem só de um outro. Não dá. Não dá para ver sem Deus, né? Não dá. A vida é um equilíbrio. Se você só trabalhar estrategicamente e prosperar muito, vai chegar uma hora que vai ter vários vazios na sua alma. O que é a sua alma? Sentimentos, emoções, intelecto, vontades. Você fica assim, puxa, tô com dinheiro, já conheci o mundo todo e ainda está faltando uma coisa. É a parte espiritual da coisa. E a espiritualidade se manifesta com coisas naturais também, como a gratidão, o perdão. Você me ofende profundamente e eu consigo te perdoar. Isso é uma atitude espiritual, não é uma atitude emocional. Certo. Sou grato por tudo que você fez. Não me esqueço do que você fez. Isso é uma atitude espiritual. Então a espiritualidade ela vai impactar diretamente nos teus negócios, nos teus relacionamentos e na tua vida. Outra coisa também é que
uma das principais características de quem quer vencer na vida, quem quer ter um negócio bem-sucedido, quem quer montar um empreendimento duradouro, é entender de pessoas. E você nunca vai entender de pessoas se não dominar 3 coisas importantíssimas. Dinheiro, porque é o que move a maioria das pessoas, você tem que dominar o assunto dinheiro. Espiritualidade, porque nunca na história, só estudar as estatísticas e a história da humanidade, nada moveu tanto o ser humano quanto a fé. E terceiro, vida emocional. O ser humano, ele é um ser emocional e quem tem controle das suas emoções já está 99% na frente de todo mundo. Todo mundo. Mas isso requer um autoconhecimento, né? Ele precisa, ele também, ter essas coisas. Assim, requer algumas coisas. Uhum. Primeiro, vamos repetir, decisão. Decisão. Eu quero vencer na vida. Tá. Quer? Então não vai... Olha só. Porque isso parece meio óbvio, tá, Bruno? Eu tô só te perguntando, insistindo, porque eu quero. Todo mundo quer vencer na vida. Mas parece que as pessoas não sabem porque não estão na mesma realidade até hoje. Exato. A empresa nunca cresce, o negócio. Então, esse é a chave, ou seja, esse é o sinal, é a leitura correta. Ou seja, quanto tempo você está fazendo a mesma coisa que não consegue prosperar? Exatamente. Apesar de que você está esse tempo todo querendo, mas não é só querer também. São as 3 coisas que você falou. Exatamente. E isso aí vem depois de uma decisão de você não querer mais fazer do seu jeito, mas fazer do jeito que dá certo. Gravem isso, por favor. De tudo que eu vou falar, se você gravar isso aqui, seu negócio já vai decolar. Não é do seu jeito, é do jeito que dá certo. Quando isso instalou na minha mente anos atrás, eu falei, com quem eu tenho que sentar? Qual livro eu tenho que ler? Qual curso eu tenho que fazer? Em qual ambiente eu preciso estar para eu aprender o jeito que dá certo? O jeito que já deu certo, inclusive. Para alguém também. Exatamente. Assim, o que adianta eu achar que eu vou arrebentar de vender copo de água se não deu certo com ninguém? O que adianta eu achar que eu entendo de administração e gestão e se eu abrir um negócio, Deus vai me abençoar, eu vou conseguir. O que adianta eu achar isso? O que realmente muda o jogo é você aprender como dar certo. Qual é o jeito que dá certo? Geralmente não é do jeito que você acha. Então, isso vem depois do despertador. Eu descobri o que eu quero, agora eu vou trabalhar no como. Como eu vou fazer tal coisa, com quem eu vou me conectar, quando eu começo, quanto isso me custa. O que eu preciso. O que eu preciso para isso acontecer, o primeiro passo. Né? Lembre-se que nada vai começar grande. O seu primeiro mentor não vai ser um cara como Steve Jobs. Vai ser, às vezes, o dono da padaria do teu bairro. Mas já é o primeiro passo. Você tem que aprender a honrar os pequenos começos. Nunca menosprezar os primeiros passos, porque sem eles, teu negócio não avança. Disso que você falou, uma coisa que me chama atenção e vem muito forte na minha cabeça é que quem são as pessoas que vão comigo nesse processo, né? Apesar de saber para onde, como ir, mas quem são as pessoas que vão comigo? Jesus Cristo escolheu 12 pessoas, não foi assim? Qualquer grande conquistador, qualquer grande homem ou mulher da história, inclusive Jesus, eu como teólogo defendo que ele foi o maior da história, até porque dividiu a cronologia. Nós estamos em 2024 depois de Cristo. Então, eu estou falando de história, não estou nem falando de religião, tá? Então, historicamente, Jesus foi o maior homem da história, o mais famoso dos últimos 2000 anos. O livro mais vendido e lido no mundo é o livro que fala dele, a Bíblia. Então, sem dúvida, foi o maior personagem histórico, a maior personalidade que passou por aqui. Mas todos os outros grandes homens e mulheres, os grandes pensadores, conquistadores, tinham a característica de formar pessoas. De educadores. Todos. Alexandre o Grande, que é considerado o maior conquistador da história, não só pelo território conquistado, mas pela idade que tinha. Aos 20 anos de idade ele já estava conquistando tudo. Né? E isso em pouco tempo. Em 12 o pai anos, foi assassinado, ele teve que assumir. Em 12 anos. Já entrou numa guerra. Ele morreu aos 32. Então, aos 12 anos, ele fez tudo o que tinha que fazer. Jesus fez tudo o que tinha que fazer em 3. 3 anos, Né? Jesus começa seu trabalho aos 30, aos 33 morre. Ou seja, qual a diferença desses homens? Primeiro, todos eles escutavam alguém. Alexandre o Grande, com 10 anos de idade, era aluno de Aristóteles, o grande filósofo e pensador grego. Exato. Jesus, aos 12 anos de idade, está escrito lá na Bíblia, na história, para você consultar, ia no templo dos judeus em Jerusalém e ficava fazendo perguntas e respostas com os doutores da lei. Sabe qual é o problema dos empreendedores aqui no Brasil? Eles se movem muito por inspiração, mas não escutam
quem já tem o caminho todo. Quem já tem o que eu chamo de placas da estrada da vida. Que são os sinais, né? Os sinais, olha, isso aqui geralmente dá errado. Eu nunca mais me esqueço uma vez que eu morava nos Estados Unidos e eu tive uma ideia de franquear meu instituto, né? Eu sou CEO do Instituto Destiny, é um instituto de educação voltado para desenvolvimento pessoal. Que é o business, né? Que é o teu negócio, que a gente vai falar sobre isso. Emoções e espiritualidade. E eu tive uma ideia era tipo franquear um instituto no Brasil e no mundo. Eu estava com a sede nos Estados Unidos, a gente estava crescendo muito. E aí chamei um grande empreendedor que já passou por aqui, o Flávio Augusto, para conversar lá em casa, para tomar um café lá em casa. Falei, Flávio, a gente vai tomar um café hoje? Flávio estava morando em Orlando e eu também. Fomos tomar um café. Eu fiquei 4 meses desenhando o projeto. Na minha cabeça, João, eu ia arrebentar. Eu ia fazer assim um negócio virar gigante. Quando eu mostrei para o Flávio, em 1 minuto ele olhando, ele falou assim, não vai dar certo. Eu falei, peraí, cara, eu tô 4 meses desenhando, sou um cara inteligente. Ele falou, isso aqui eu já tentei há 10 anos atrás. Não dá certo assim. Gente, escutar as pessoas certas economiza tempo, energia, dinheiro e trabalho. Economiza a tua vida. A força de um mentor, né? Exatamente. Então, assim, eu sei que a inspiração é importante, mas escutar as pessoas certas para você usar a inspiração na direção correta é muito melhor. Eu fui outro dia num evento seu, a Noite do Destino. Noite de Destino. Noite de Destino. A gente, aliás, vai rodar o Brasil todo agora em 2024 com essa palestra. Quais são as datas? Você lembra? A partir de março agora, a gente vai para muitas cidades. Você lembra algumas cidades? Vamos passar em BH, Curitiba, Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Então fica ligado, Noite de Destino em cada cidade dessa. É mais de 32 cidades no Brasil. Depois você vai no site Noite de Destino ou nas minhas redes sociais vai estar. E eu participei de uma Noite de Destino. Onde você participou da primeira Noite de Destino. Cara, sensacional. E você me deu uma luz incrível, né? Que foi sobre direcionamento. Né? A força do mentor, mas o direcionamento. E você disse assim pra mim, cara, você sabe pra onde quer ir? Claro que eu, de alguma forma, eu sou um cara de mais de 50, eu tenho uma noção de um sonho grande, Só que qual o caminho que você vai, não é? Então, mas qual o caminho? São vários caminhos para chegar. Qual veículo você vai estar? Qual é o nível de manutenção desse veículo? Você está numa estrada que as placas estão no idioma que você domina ou está em japonês? Aí você não entende nada que está. Isso tudo são coisas que eu falo na palestra, na Noite de Destino, e mexe com as pessoas. Mexeu comigo. Eu estou na estrada da vida e não sei nem ler as placas. Exato. E eu não dei manutenção no meu carro. Uau. Não parei no posto de combustível. E negligenciei. Não abasteci. Achei que dava para chegar até no outro lugar. O que adianta estar de Ferrari sem gasolina? Putz. É isso não aí. Vai chegar de qualquer jeito. É isso aí. E isso é muito. Eu inclusive, né? Muitas vezes a gente não para pensar nessas coisas. E você está dando a mensagem clara. Está escrito, está na história. Todos esses pensadores, essas pessoas que foram, que são famosas até hoje, que marcaram a humanidade. A humanidade, elas têm esse ensinamento muito claro, que não é só inspiração nelas, mas elas fizeram. E por que não você estudar isso e fazer também, né? A grande dificuldade dos brasileiros primeiro, eles não assumem a responsabilidade para si próprios, ou seja, para eu dar certo na vida, não depende do meu pai que me abandonou, do governo que assumiu, do fulano que me traiu lá atrás, do marido que me deixou. Para eu dar certo na vida, só depende de mim. Enquanto você não tiver essa questão da autorresponsabilidade, do autoconhecimento, poxa, eu fico muito nervoso quando falo de tal assunto, eu preciso melhorar isso. Olha, eu sou muito bom em vendas, eu preciso encontrar um produto que tenha margem, porque nas vendas eu me garanto. Enquanto você não tiver autorresponsabilidade e autoconhecimento, dificilmente Deus, que sabe tudo, vai te dar a graça para o teu negócio arrebentar. Por quê? Porque Deus é justo. Exato. Como é que ele vai dar para uma pessoa que não está preparada para administrar? E as coisas acontecem no momento certo. Sempre. Olha, se tem uma coisa que não falha é o timing. O tempo das coisas acontecerem. E aí, muitas vezes a gente quer antecipar esse timing. Ou a gente atrasa, ou a gente tenta antecipar. Os dois dão errado. Porque uma coisa poderosa fora do tempo se torna uma coisa perigosa. E como identificar isso, Bruno? O tempo, ele é facilmente identificado por algumas características. Primeiro, eu sou palestrante, né? E voluntariamente sou um pregador. Certo. Eu acredito que a sabedoria milenar, que é a Bíblia, precisa ser espalhada, porque cura as emoções das pessoas,
fortalece a fé das pessoas nos momentos difíceis. Você é um mensageiro, né? Eu sou o mensageiro das boas Apesar notícias. de ser teólogo, você quer dizer, você não é pastor, você é um mensageiro. Não. Profissionalmente, eu sou um educador, Certo. CEO do Instituto Destiny. Empresário. Um empresário, profissionalmente. Voluntariamente, a minha missão de vida também está ligada a ser um pregador. E como pregador, fortaleço a fé das pessoas através de um conhecimento único que se chama Bíblia. Então, eu nunca falo o que eu acho. Eu falo só o que está escrito. Uhum. Só que nós temos que lembrar, e é importante você que está em casa, independentemente da tua fé ou religião, lembrar que todos os grandes livros de empreendedores, de gestores, de Peter Drucker, até os mais recentes, todos abordam técnicas e princípios que são bíblicos. Uhum. Você pega qualquer livro de Napoleon Hill, que é considerado o pai do desenvolvimento pessoal, você pega os livros de Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, você vai ver que todos os conceitos que eles colocam ali são bíblicos. Você pega os maiores empreendedores da história, estão na Bíblia. Inclusive dão Jesus como referência. E outros personagens, como Salomão, que foi o homem mais sábio e mais rico que existiu na Terra, grandes conquistadores como Moisés, Josué. Ou seja, a Bíblia é cheia de inspiração técnica e princípios para você viver essa vida aqui melhor. Quanto mais você entender, independentemente da tua religião, quanto mais você entender da Bíblia, mais chances de dar certo na vida você tem. Porque a Bíblia é um manual do ser humano, um manual de instrução. Você compra uma geladeira, vem um manual de instrução da geladeira. E essa luzinha vermelha aqui está acendendo, o que é? Deixa eu ver no manual. A Bíblia é isso para a vida do ser humano. Então, e é isso que eu anuncio. Eu não anuncio a Bíblia como uma religião. Até porque Bíblia não é religião. As religiões se apoderaram da Bíblia. A Bíblia é um manual de instrução do ser humano. Muito bem. Olha, a gente está num programa chamado Pivotando. E a sua vida teve muitas pivotadas, né? Algumas mudanças aconteceram. Então eu queria saber primeiro, antes de saber um pouco essa história, porque quem vê o Brunet hoje, como você bem começou falando, não sabe os desafios, as oportunidades, as coisas que aconteceram lá na tua trajetória, na tua jornada. Que a jornada, ela está começando agora, inclusive, porque são ciclos, né? Então, são fases, a vida são fases, como você falou. Então, o que é pivotar para você e quais foram as pivotadas da sua vida? Um rápido overview aí das suas pivotadas. A primeira pivotada que eu dei na vida foi quando, com 13 anos, eu decidi começar a trabalhar. Eu tocava violão e, infelizmente, eu perdi minha mãe em 2021. E meu pai, limpando depois o armário da minha mãe, encontrou um diário que ela tinha e estava lá, 12 de abril de 1994, eu tinha 13 anos. Tiago hoje deu sua primeira aula de violão, ganhou R$10 a hora. Eu tinha 13 anos. Primeira pivotada... Era uma espécie de diário dela. Era um diáriozinho que ela anotava coisa boa e ruim. Tiago foi suspenso na escola hoje porque matou a aula para jogar videogame. Tinha também as coisas ruins lá. E aí... Com 13 anos, eu decidi começar a dar aula de violão para ganhar R$10 a hora. Com 15 anos, eu estudando ainda, comecei a trabalhar no estúdio de gravação, porque meu sonho de adolescente era ser músico. Eu falei, quanto mais perto eu tiver de músicos, mais o sonho vai ser alimentado, mais eu vou aprender. E dos 15 aos 20, mais ou menos, eu trabalhei no mesmo estúdio de música. Com música? Com música. Eu era técnico de gravação, comecei como hold, enrolador de carro. Ok, você se aproximou do mundo da música porque você queria trabalhar com isso. Aí, olha que interessante. Segunda pivotada da minha vida. Ali foi a primeira pivotada. Comecei a ganhar R$350 por mês, não ganhava nada. Primeira pivotadinha. A segunda pivotada foi um clique que deu na minha mente. Eu fui gravar um dos maiores músicos do Brasil, um contrabaixista muito famoso, meu instrumento era contrabaixo, né? E eu estava muito ansioso para gravar esse cara. Eu sei que você toca piano, contrabaixo, eu não sabia. Piano, contrabaixo, violão, bateria. Muito bom. No estúdio a gente aprendeu a se virar. Né? Você tem um piano de cauda lindo na sua casa? Tem um amo piano. E aí, estava muito ansioso para receber esse grande músico e fiquei na porta do estúdio esperando. De repente, para uma Fiat Uno, toda arrebentada. E sai o cara. E aí, tudo bem, bicho? Vamos gravar? Vamos. Quando a gente entrou no estúdio, ele falou, pô, tô com uma fome, vamos pedir uma pizza? Eu falei, vamos. Aí ele, quanto é que é uma pizza? Eu falei, R$16 na época. Ele, pô, vamos rachar metade? Aí eu falei, cara, o cara é o maior do Brasil. Se eu ficar 10 anos num conservatório de música, eu não vou ter 10% da capacidade técnica que esse cara tem. E o cara tem um carro que eu não gostaria de ter, não consegue pagar uma pizza inteira. Naquele dia eu tomei uma decisão.
prosperar é mais importante do que meu sonho de ser músico. Essa foi a segunda pivotada da minha vida. Uau. Falei, prosperar é muito importante Foi para mim. uma pivotada de mentalidade. De inclusive. mentalidade. Escuta o que eu estou te falando. Tudo que você não assumir internamente e externamente que realmente quer, você nunca vai ter. Externamente, né? Internamente, decidi. Agora externamente. Ó, eu vou largar o estúdio, vou correr o risco de correr atrás de algum outro negócio porque eu quero prosperar. E no estúdio eu nunca vou ter o que eu quero. Porque você acabou de ver uma referência que não é o que você achava. Acabei de tomar um choque. Falei, se eu for o melhor, eu nunca vou ser. Não dava mais tempo para ser o melhor. Você comprou a pizza pro cara? Rachou, teve que rachar a pizza. E aí eu tô vendo, não, para mim, nesse dia eu percebi, ganhar dinheiro, prosperar, para mim é muito importante. Eu não quero ficar onde eu nasci, eu não quero morar ali em frente à comunidade para sempre, eu quero sair dali. Então, eu assumi isso internamente e externamente. Mas isso não vale só para dinheiro, não. Vale para tudo. Se você decidiu que quer ser uma pessoa de família, você tem que parar de pensar como solteiro. Se você decidiu que quer ser empreendedor, você tem que parar de pensar com a cabeça de CLT. Mas e meus direitos? Não tem mais direito. Agora você que dá direito aos outros. Então, essa não adianta fazer uma coisa e querer outra, não é? Essa incoerência... Incoerência, inclusive pessoal. Tem um livro meu chamado Descubra o Seu Destino. Tá. E tem um que, aliás, é um best-seller. É um best-seller. Tem um capítulo que eu falo sobre os inimigos do teu destino. Uhum. Não importa o quão grandioso vai ser o seu destino, sempre tem inimigos. E um dos maiores inimigos do nosso destino é a incoerência. Querer uma coisa, mas fazer outra. Uhum. Meu sonho é ser engenheiro, mas estou fazendo faculdade de TI. Por quê? Porque está na moda. Então você quer estar na moda e não realizar teu sonho. Ou seja, a incoerência é um mal do ser humano e empreendedor não pode ser nem coerente nem inconsistente. Quer ter sucesso no teu empreendimento? Coerência e consistência. Isso eu não aprendi só observando os grandes bilionários e empreendedores do Brasil, não. Observando a lei milenar, a Bíblia. Todo mundo que venceu, que se tornou famoso, grande, poderoso, rico, como Abraão, Isaac, Jacó, esses grandes homens bíblicos, todos eles, Davi, Salomão, todos eles foram coerentes e consistentes. Ou seja, eles tinham uma ideia, eram coerentes àquela ideia e eram consistentes naquela ideia. Então, o maior conselho que eu posso te dar hoje é assuma internamente e externamente o que você quer. Então eu falei, não, eu quero prosperar. Aí, o que eu faço para prosperar? Para prosperar, eu não vou poder trabalhar para ninguém. Vamos supor que eu estava ganhando... 350. 350, nessa época eu já estava ganhando uns 600, 700 reais. Mas vamos supor que eu arranjasse um emprego para pagar o dobro, 1.500. Estou prosperando? Ainda assim? Ainda assim, não. Então eu falei assim, já não posso trabalhar para ninguém. Segunda pivotada que eu dei na vida, não vou trabalhar para ninguém. Eu tenho que encontrar algo que eu consiga ser pago pela minha capacidade. O que você é bom e pode ser pago a fazer. Aí eu comecei qual o problema que você pode resolver? Aí eu comecei a vender passagem aérea no centro do Rio de Janeiro como freelancer. Mas por quê? Porque eu descobri que dava comissão. Pois é. Então, você descobriu que podia ganhar dinheiro com isso. Exatamente. Falei, e que as pessoas precisavam de passagem aérea. Se eu oferecer passagem aérea para as pessoas... Aqueles carnezinhos, né? Passagem na época era papel, Não fala uma cidade, né? Na época era papel. Então, não era internet, não. Aí eu vou ter comissão. Eu saí ligando para todo mundo. Outra coisa, nunca sai de um lugar com as portas fechadas. Trabalhei 5 anos no estúdio e saí com a porta aberta. O que aconteceu? Os próprios clientes do estúdio começaram a comprar passagem aérea comigo. Beleza. Brunet, você tá aí, Tiagão? Provérbios 22, provérbio de Salomão, diz assim, mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado vale mais do que a prata e o ouro. Ou seja, não importa por onde você está passando hoje, sai daí com um bom nome. Não, mas eu fui maltratado. Deixa eles te maltratarem, você não maltrata. Eu fui injustiçado, você não injustiça. Porque quando você sai com um bom nome, provavelmente na sua próxima fase você vai precisar dos contatos do passado para decolar, para pivotar. Em algum momento você pode precisar. Não, na vida. A vida toda, né? A vida toda. E as pessoas muitas vezes não fazem isso, né? Sai chutando, não se preocupa com isso, né? A nossa networking, que é um dos segredos do sucesso financeiro, ou seja, sua rede de contatos, networking, depende muito do teu bom nome. Então a Bíblia já nos alerta que se tem uma coisa que a gente tem que proteger, mais do que a nossa conta bancária, é o nosso nome. Nosso nome e vai muito daquilo que você faz para os outros também. Isso deixa marcas para sempre, né? Quando você serve alguém, você registra na memória daquela pessoa uma gratidão, não é isso? Se você quiser entrar na vida de alguém, são 3 passos simples. Seja generoso, seja serviçal. Não, deixa que eu resolvo para você, eu vou lá. Não, eu te dou a carona. Serviçal, generoso
e empático, ou seja, se coloque sempre no lugar da pessoa. Poxa, o João gritou comigo hoje. Antes de eu gritar de volta, João, por que você está gritando hoje? Você nunca gritou comigo? Ah, está com problema em casa. Ah, recebeu um diagnóstico de alguém. Entender o que a pessoa está passando. Né? Então, se você for generoso, serviçal e empático, ou compassivo, é mesmo bem parecido, não tem como você não entrar na história da pessoa. Ninguém rejeita quem tem essas 3 características. E isso tem você, no teu negócio, faz o teu negócio ser querido por todo mundo. Faz a fila armar na porta do teu negócio. Porque todo mundo quer estar com uma pessoa que é generosa, uma pessoa que serve, uma pessoa que é compassiva. Eu digo sempre, o empresário, ele precisa, o negócio do empresário precisa ser gostado. A sua marca precisa ser gostada. Você precisa ser gostado, né? Porque isso faz uma diferença gigante. O brasileiro, principalmente, você tocou num assunto muito importante. O brasileiro só compra de quem gosta. Uma vez, eu estava dando uma carona, uns anos atrás, dando uma carona para uma tia minha, lá no Rio de Janeiro. E aí, tava escutando aquela música famosíssima do Zezé de Camargo e Luciano, É o Amor. Não vou negar que sou louco, né? Por você. Aí minha tia, tira dessa música! Falei, por quê, tia? Mas ela ficou com uma raiva. Falei, que foi, tia? Você acha que eu vou ficar escutando a música desse homem que largou a Zilu? Na época, era a época da separação de Zezé de Camargo e Zilu. Eu falei, mas o que tem a ver com a música? Tira daí, eu não quero escutar esse homem. Naquele dia caiu uma ficha. Se a pessoa não gosta de você, ela não só nunca vai comprar de você, ela nunca vai escutar você. Então, até música, para você escutar uma música, você tem que gostar do cantor. Se você não gosta do estilo dele, do jeito dele, de como ele trata a mulher, de como ele posta na internet, você para de escutar a música. A música pode ser maravilhosa, mas o brasileiro ele é muito emotivo e passional. Nessa linha. Então é por isso que a maioria dos grandes CEOs do Brasil estão dando a cara na internet, para começar a ser gostados. Porque a partir do momento que o público gosta de você, compra tudo que você vende. Muito bem. E se você for bem intencionado, então você prospera e cresce e mantém. A questão é essa, né, Brunet? Porque nem todo mundo é bem intencionado na internet. Eu acho que vai além de boa intenção. Vai o seu porquê. O porquê eu estou fazendo isso? Sabe por quê? Dinheiro é muito bom, não vamos menosprezar o dinheiro. Mas só que a força dele, motivacional, é só no início. Depois você tem que estar com um porquê muito forte para continuar. Que é a história da recompensa imediata, né? Ganhou, aí depois fica triste. Parou. Você pergunta para os brasileiros assim, ó, se você, a maioria dos brasileiros, se você ganhar 10 milhões hoje, o que você faz? Primeiro que eu quero falar, larga o meu emprego. Vou viver de perna pro alto, viajando no mundo. 6 meses, depois cansa. Depois... Ou cansa ou acaba o dinheiro. Ou acaba o dinheiro, ou enfim, perde o propósito. Não tem um porquê. A vida das pessoas não tem um porquê. Que é o propósito, na verdade. Que é o propósito de vida. É o motivo pelo qual você está na Terra. Todo mundo tem um. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em encontrar o seu propósito e os seus motivos? Porque elas não conseguem nem ter autorresponsabilidade, nem autoconhecimento, quanto mais dar foco, atenção no propósito. Para você descobrir o teu propósito, você tem que botar foco nisso. Peraí, eu nasci para quê? Certo. Quais são minhas habilidades naturais? Coisas que Deus colocou em mim. Eu nunca nem treinei para isso e faço isso bem. Exato. Eu, por exemplo, falo em público desde 5 anos de idade. Nunca fiz curso de oratório. Então, é uma habilidade natural. O que as pessoas esperam de mim? Eu adoro cozinhar, mas ninguém está esperando de mim um curso de culinária. Aprenda espaguete carbonara com o Thiago Brunet. As pessoas estão esperando de mim coisas emocionais, espirituais, desenvolvimento pessoal. E de mim em negócios, por exemplo. Exato. O que as pessoas esperam de mim? O que eu tenho para dar? Ou seja, quais são minhas habilidades naturais que eu consigo ajudar as pessoas? Isso tudo forma... A resposta de todas essas perguntas forma, no cume do monte, o que é o teu propósito. Por exemplo, o meu propósito de vida é treinar pessoas para uma vida melhor na Terra. Para que elas prosperem. Para que elas saiam de qualquer situação opressora. Casamento, vida emocional, finanças... Desconhecimento. Opressão espiritual. Abismos emocionais, depressão. Ou seja, o meu trabalho é fazer a pessoa, através do conhecimento que eu passo... 80% de tudo que eu faço é gratuito. Café com Destino é gratuito. Todo dia de manhã. Aliás, do Café com Destino, todo dia de manhã. Todo dia, de segunda a sexta, no meu canal de YouTube. No YouTube. Todo dia. No meu canal de YouTube, gratuitamente. É 1 hora, 1h30? Meia hora de aula por dia. Milhares, né, de alunos assistem ao vivo. E 3.200.000 alunos estão
inscritos no canal do Café com Destino. 3.200.000. Então, Uau. é uma coisa que vale a pena você estar lá. Então, toda terça-feira eu tenho um Brunecast, que é meu podcast, de graça. Todo domingo eu subo uma mensagem de exposição bíblica no meu canal de YouTube, de graça. Ou seja, 80% do que eu faço é gratuito. Mas você é gostado. Mas Você é gostado. tem um porquê eu estou fazendo isso também. Exatamente. Você tem o seu porquê muito claro, o seu propósito é impactar e fazer isso que a gente acabou de Treinar falar. as pessoas. Mas você é um cara que as pessoas querem te ouvir, te seguir, porque você dá direcionamento, você entrega, você serve, você é gostado. Não é isso? Exatamente. Aí entra o que você falou sobre a boa motivação. Exato. Né? Por que eu faço o que eu faço? Porque eu tenho o Instituto Destiny. Porque eu quero ajudar as pessoas, eu não quero que as pessoas sofram como eu sofri. Eu tenho um conhecimento que eu posso passar. Uma das maiores responsabilidades da gente que tem conhecimento é que a partir do momento que você aprendeu como se vive a vida, agora você tem a obrigação de ensinar. Certo. Eu aprendi como se vive a vida. Eu aprendi o valor de ter um lar, não uma casa, um lar para você ter para onde voltar emocionalmente. E é muito importante você ter um lugar para voltar, né? Meu Deus. Eu aprendi o valor das boas e verdadeiras amizades. São poucas, mas tem um valor. Então, quando você aprendeu a viver, você tem a obrigação agora de ensinar as pessoas, porque 99% dos seres humanos não sabem viver. Como é que eles vão aprender a fazer negócio se nem viver eles sabem? Não sabem dominar as próprias emoções. A Bíblia já diz, é melhor um homem que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Ou seja, é muito melhor você ter domínio das suas próprias emoções, dos seus próprios pensamentos e impulsos, do que ser um grande conquistador. Brunet, você, naquela história de vender passagem, você foi prosperando, foi fazendo negócios, foi virando um homem mais de ganhar dinheiro também, de fazer negócios, com aquela visão que você tinha, você montou uma empresa, você deu errado algumas vezes, né? Você quebrou algumas vezes, eu sei dessa história, mas eu queria que você contasse um pouco, porque quem está te vendo, assim, esse cara não tem problema, esse cara nunca aconteceu nada com ele, até para as pessoas entenderem que o seu momento pode ser transportado, pode ser mudado. Então vamos lá, comecei a vender passagem como freelancer e quando eu estava ganhando já uns R$1.200 por mês, eu já estava namorando Janine, minha esposa, Sim. já há 19 anos. Esposa da vida toda. Mãe dos meus 4 filhos. E eu falei, vamos casar. Ele falou, vamos. Eu tinha 23, ela tinha 15. Não, eu tinha 22, perdão, ela tinha 15. Perdão, eu tinha 21, ela tinha 15, quando a gente falou em casamento. A gente, quando casou, eu tinha 23, ela tinha 17. Sou 6 anos mais velho que ela. E aí, decidimos casar. E 10 dias antes do casamento, eu fui mandado embora dessa agência que eu estava prestando serviço. Ah, você era numa agência que vendia passagem. Eu não tinha meu próprio negócio ainda. Certo. Então, existe uma coisa que eu aprendi com a espiritualidade, através das instruções bíblicas, que é quando o inevitável acontece, quando você está no que eu chamo de zona de expulsão, você não fez nada, mas foi expulso daquele lugar, é porque está chegando agora um tempo divino para você. Então eu falei assim, olha, se Deus me tirou 10 dias antes de eu casar dessa empresa, é um tempo divino, eu vou montar a minha. E aí, aqui foi outra pivotada, montei minha empresa. Passei por todas as dificuldades, normal, a empresa era dentro da casa que eu morava de favor, tudo que a gente tinha era uma mesinha e um telefone fixo. Comecei a vender um pouco mais, esse foi mais ou menos no ano de 2005. No ano de 2007, 2 anos vendendo bem de levinho, mas sobrevivendo, comendo, pagando as continhas de casa normal, sobrevivendo. Em 2007, tinha uma feira de turismo que acontecia no Rio de Janeiro chamada BAV, não sei se tem ainda, Feira da BAV. E eu tinha R$12 nesse dia. R$12, João. Isso aqui foi uma outra grande pivotada na minha vida. Liguei para um primo meu que trabalhava comigo gratuitamente na época. Ele era meu agente de viagem gratuito, meu voluntário. Falei, vamos na BAV. Ele falou, pô, cara, mas tem que pagar. É lá na Barra da Tijuca, eu morava no subúrbio. E tem que comprar o ingresso. Lá, e tem que comprar o ingresso. Falei, ai, meu Deus. Falei, cara, mas a gente não pode perder essa oportunidade. Tudo de turismo acontece lá. Como é que a gente vai mudar de vida se a gente não sabe o que está acontecendo? Eu peguei aqueles R$12. Coloquei de gasolina no carro emprestado do meu pai, um Palio, na época, um Palio branco que meu pai tinha. E fomos com aqueles R$12 até a Barra da Tijuca. Chegamos lá às 9 horas da manhã. Quando a gente chegou, cheio de fome, dirigindo de longe, que eu morava longe, o cara falou, não, a BAV só começa às 1 da tarde. E a gente ficou de 9 da manhã a 1 da tarde sentado na porta do pavilhão do Rio Centro,
Falando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não tinha como voltar para casa. Se eu voltasse para casa, não tinha gasolina para voltar. Para voltar de novo. Para voltar de novo. Então, vamos ficar aqui. A primeira coisa que aconteceu, por isso que eu sou um homem de fé mesmo, porque tem muita coisa na minha vida que não tem explicação. A primeira coisa que aconteceu é que quando abriu os portões, passou uma menina de crachá e falou assim, Lucas, que era esse meu primo, opa, lembra, eu expliquei contigo na faculdade de turismo, verdade, vocês não querem entrar? Não, a gente está vendo o ingresso. Não, entra pela minha agência. E botou nós dois para dentro. Uau. Então não pagamos ingresso. Segunda coisa, quando a gente entrou lá dentro cheio de fome, toda barraquinha, todo stand de barraquinha. Tinha alguma coisa para beliscar. Tinha algo para comer. Do país, assim, tinha o stand de Marrocos, aí tinha comida marroquina, o stand de... e aí peça no cara que comeu. E nesse dia aconteceu uma coisa impressionante. Eu estava passando no meio do corredor, minha agência era minúscula, na minha casa, a gente não faturava nada, faturava 3, 4 mil reais por mês. Um cara perguntou assim para mim, você já conhece a terra de Jesus? Falando num português arrastado, assim. Eu falei, terra de Jesus? Ele, Israel, você conhece? Então, vem aqui no meu stand. E o cara do stand de Israel me levou pro stand dele. E ali, pela primeira vez, eu tive acesso ao turismo de Israel. Nesse dia eu recebi o convite para ir a Israel, pago por eles, para conhecer e, quem sabe, começar a organizar grupos. Uau, que coisa. Conclusão, em 2007 foi uma pivotada na minha vida. Eu fui para Israel conhecer, voltei, ele falou assim, por que você não começa a organizar grupos para Israel? E, pô, se você trouxer 3 grupos por ano, já pensou e tal? Só que é o seguinte, como eu nasci em igreja evangélica, tinha muitos amigos pastores e padres também. Para você pensou, cara, que eu tenho conexão, eu vou levar. Eu comecei a visitar os pastores e os padres, a gente levou, eu estou falando de julho, de julho até dezembro a gente levou 10 grupos. Uau. O cara pensou que eu ia levar 3 por ano. Ali eu descobri, aqui além de ser um propósito de vida para mim, que eu amo Israel, aprender a cultura, a Bíblia, onde aconteceu, Exato. Eu ainda ganho dinheiro. E aí eu fiquei por 9 anos operando em Israel, até 2014, quando eu quebrei. Mas quebrei assim, de uma forma espetacular. E essa quebra foi o que construiu o Thiago Brunet de hoje. Certo, mas você estava fazendo o que errado para quebrar? Muita coisa. Eu era orgulhoso. Ego alto. Ego alto, orgulhoso. Achava que sabia tudo, não pedia ajuda para ninguém. Era um péssimo gestor de pessoas e gestor de números. Eu negava os números. Aqui, Thiago, você não quer dar uma olhada enquanto tá a conta de luz? Não, veja aí você. Eu ficava com medo dos números. Não vê você. E terceirizava o que dependia só de mim. Então, hoje eu consigo listar assim, 10 coisas que eu fiz errado para quebrar, mas quebrar bonito. Isso é importante, porque quem está assistindo pode estar passando por esse momento. Se você for empreendedor e for orgulhoso, esquece. Se não quebrar nos negócios, vai quebrar na família. Se não quebrar na família, vai quebrar nas emoções, vai quebrar nas amizades. Não, orgulho não tem espaço na vida do empreendedor. É humildade em tudo. Querer aprender sempre, querer estar perto das pessoas certas. Hoje eu falo muito de mentor e sou um mentor porque eu sei que eu quebrei, porque na época eu não tinha mentoria. Se eu tivesse um mentor, cara... Primeira besteira que eu fiz, quando eu quebrei, queimei meu patrimônio para tentar pagar a dívida. Ou seja, perdi o patrimônio e não paguei nada, só paguei juros. Entendi. Não deu nem para isso, não securitizou, não organizou. Se eu tivesse alguém para me aconselhar, calma, negocia com calma. Respira. Meu Deus, gente. Tá aí tomando decisão. Entrei em depressão, tive ataque de pânico, tudo pelo desespero da quebra. Tá. Então, e a sua mulher do seu lado? Graças a Deus. A única coisa que eu não perdi foi minha família. Tá. E, olha que importante isso. Olha o poder da família. Outra coisa, gente. A gente precisa praticar o princípio da gratidão com quem está mais perto também. Às vezes a gente esquece isso. A gente às vezes esquece que quando a gente não tinha nada, tinha gente do nosso lado. Você hoje está honrando essa pessoa? Será que você está honrando mesmo? Então, assim, eu tenho uma dívida de gratidão com algumas pessoas que no momento que eu mais precisava me ajudaram com pouca coisa. Teve gente que me ajudou levando um pãozinho com cafezinho na minha casa todo dia. Pois é. Mas teve gente como a minha esposa que fez uma diferença enorme na minha vida. Falou, Thiago, o que a gente está passando é uma fase. A gente vai se levantar e me dava todo o apoio para que hoje eu pudesse me levantar. Então, assim, o empreendedor ele precisa saber que a vida é feita de fases e aprender com cada fase. Quando eu quebrei, eu fiz a lista de todos os meus erros. Falei, isso aqui eu nunca mais cometo na vida. Ok, mas quando você quebrou, você disse que... Quem te disse para fazer essa lista de coisas que nunca mais quer fazer na vida? Seu pai? Alguém? Não. Você leu alguma coisa? Você se inspirou, modelou? Eu comecei... O que acontece? Quando eu quebrei, eu procurei um senhor que, aliás, está vivo até hoje.
inclusive eu botei o nome do meu filho Joaquim em homenagem a esse mentor. Ele era um cara que morava no meu bairro, era um diretor de Petrobras aposentado e voluntariamente ele era um pregador de fim de semana, era um pastor de igreja batista. E aí, como ele entendia muito de negócios, porque trabalhou muitos anos em multinacional e tal, eu liguei para ele, falei, olha, eu queria uns conselhos. E era do meu bairro, ele não era um cara famoso, então, ó, marca um café. Vem aqui. Toda segunda, quarta e sexta, final de tarde, passa aqui. Eu tinha vizinho, eu ia lá, tomava um café com ele. Esse cara me deu os conselhos assim. Que bom. Impressionante. Anota tudo que você fez de errado. Anota por que você quebrou. Não bota culpa em ninguém, assume tudo pra você. Autorresponsabilidade. Não, ó, você tá devendo Deus e o mundo. Atende todas as ligações, não troca o telefone. O que dá mais raiva no cara que tá cobrando é quando você foge. Assume, fala que vai pagar, negocia. E eu tive um apoio muito grande emocional e espiritual do meu pai, que ia na minha casa todo dia, orava comigo. É muito importante os pais que oram pelos filhos, né? Abençoa o filho. Que abençoa o filho. E desse mentor que me dava conselhos, né? Certo. Olha aí, gente, então, olha aí. Procurou ajuda. Não foi orgulhoso, procurou ajuda. Exatamente. A gente tem que saber a hora de pedir ajuda. Eu não precisava ter quebrado se eu tivesse pedido ajuda antes. Exato. Eu precisei ir na lona, passar vergonha, entrar em depressão para poder, pelo amor de Deus, me ajuda. Você acredita que Deus te mostra esses caminhos? Assim como... O tempo todo Deus fala com a gente. Não, o tempo todo. É que a gente não sabe interpretar os sinais divinos. Mas dá para aprender isso. Isso é uma das coisas que eu ensino no Método Destiny. Vida emocional, vida financeira e vida espiritual. O Método Destiny, que é o único curso que eu tenho, é uma imersão de 3 dias, só falo disso. Então, assim, se você começa a interpretar os sinais divinos, dá para entender claramente se você está indo na direção errada, na direção certa. E aconteceu com você, né? Eu sou a prova disso. Exato. Você ensina aquilo que você viveu. Mas qual foi a grande bênção da minha vida? Eu ter quebrado. Porque quando eu quebrei, eu entendi que ser empreendedor era apenas uma essência que eu precisava para fazer o que eu realmente fui chamado para fazer. E foi isso que deu origem ao pessoas. Rumo ao Lugar Desejado, aquele livro? Quando eu estava quebrado, 2014, quebrado, falei, eu vou escrever um livro. Antes de recuperar. Antes de recuperar, eu comecei a escrever o livro Rumo ao Lugar Desejado. Que foram as anotações de tudo que, assim, por que eu quebrei, o que eu falhei. E aí eu comecei... Só que eu não escrevi em primeira pessoa dizendo eu falhei. Tá. Eu só botava a solução, olha, você não pode fazer isso aqui. Por quê? Porque eu fiz e quebrei. Entendeu? Na época eu não tinha expertise de agir como um mentor, nem me considerava tal. Eu só estava escrevendo um livro de desenvolvimento pessoal, porque eu acreditava que eu quebrei por falta de desenvolvimento pessoal. Hoje eu sei também que foi uma vontade divina para eu fazer o que eu faço. E aconteceu uma grande... Você tinha uma missão. Uma grande pivotada na minha vida aqui em 2014. Eu quebrado, eu lembrei que eu já tinha feito faculdade nos Estados Unidos, né? Eu acabei a faculdade em 2012 nos Estados Unidos, tanto de teologia... Teologia, na Florida Christian University. Quanto depois eu fiz um mestrado de 1 ano e meio em coaching, na Florida Christian University. Fiz teologia e depois uma especialização de 1 ano e meio em coaching, voltado para a espiritualidade. E aí, o meu professor, o meu orientador de tese foi o Dr. Augusto Cury. Sim. Só que a gente não teve muito contato. E quando eu comecei, quebrado, a escrever esse livro, eu falei assim, quer saber, eu vou procurar o melhor escritor do Brasil, que até hoje o é, o Augusto Cury, mais de 40 milhões de livros vendidos. Sensacional. E vou ver se ele pode me ajudar. Tentei contato com ele. Ele falou assim, olha, faz o seguinte, traz os manuscritos aqui na minha casa. Eu morava no Rio de Janeiro, ele morava no interior dos interiores de São Paulo, depois de Ribeirão Preto. Era 9 horas de carro. Acho que ainda mora lá, inclusive. Ainda tá lá. A gente se fala sempre. Um abraço, doutor Augusto Cury, teve no Brunecast recentemente. Amo. E, cara, eu sem condições nenhuma, quebrado, dei um jeito de ir pra lá com a Janine. No primeiro dia ele não pôde me atender. Aí depois ele falou, volta daqui a 2 dias. Eu não tinha nem onde ficar. Não tinha como voltar pro Rio. A gente ficou 3 dias esperando. No terceiro dia ele me atendeu, pegou o manuscrito, rabiscou muita coisa, me orientou em muita coisa. No final ele falou assim, ó, tá muito ruim ainda. Mas você tem uma essência, uma habilidade que me faz acreditar em você. Faz o seguinte, melhora tudo que eu te falei para melhorar e eu vou prefaciar o livro para você, para te ajudar. E meu primeiro livro, sem editora, sem patrocinador, mas tinha já começou prefaciado pelo Dr. Augusto Cury. E eu não tinha nada para oferecer para ele na época. Hoje eu honro muito a vida dele, porque ele não tinha... Porque é muito fácil hoje alguém querer prefaciar meu livro ou querer prefaciar o livro de alguém por causa da troca de favores. E na época que você não tem nada para oferecer.
Então, que Deus abençoe e prospere a vida do Dr. Augusto Cury, que já ajuda muita gente, sendo o psiquiatra mais lido do mundo. Então, isso foi uma grande pivotada na minha vida, porque eu basicamente paguei minha dívida, João, vendendo o livro debaixo do braço. O que eu fazia? Botava a Janine, minha esposa, como secretária, ela ligava, tudo bem, você gostaria de ter uma palestra do Thiago Brunet na sua instituição? É gratuita a palestra. Ele só vende livro no final. Janine ficava marcando palestra para mim, eu sempre fui bom de falar em público, e vendia livro no final. Nós vendemos 45 mil livros. Dessa forma. Dessa forma. Debaixo do braço. E pagamos a dívida. Muito. Quanto tempo? 2 anos, 3 anos? 9 meses foi a turbulência. Certo. Tá. Mas para resolver tudo levou 2 anos. Mas os 9 meses eu paguei, por exemplo, pessoas, Certo. processos, coisas mais todo sérias. Foram 2 anos. Mas o processo todo, você fala, poxa, estou totalmente livre, 2 anos. E aí, depois, dando palestra, vendendo livro e tal, quando surgiu o Instituto Destiny? Assim? E aí, em 2014 mesmo, eu abri o Instituto Destiny. Tá. Fiz minha primeira turma, eu quebrei em julho, em agosto eu fiz minha primeira turma. Eu fiz um banner que me custou R$35, subi no Facebook, eu tinha 535 amigos no Facebook. Você ainda estava no Rio ainda? Ainda estava no Rio. Quando é que você veio para São Paulo? 21, 19? Não, eu vim para São Paulo em janeiro de 2015. 15, tá. Janeiro de 2015. E aí eu fiz o meu primeiro curso no Rio em agosto de 2014. E o curso era justamente sobre tudo que eu estava passando. Uhum. Eu vou te ensinar isso. Fiz 3 dias de curso. E a sensação que eu tive foi a mesma quando eu abri a empresa de turismo. Caramba, é meu propósito e ainda vou ganhar dinheiro. Só que ali era o meu propósito definitivo. E você tinha teve essa sensação de aqui é meu propósito definitivo? Você sentiu do primeiro curso? Senso de realização. Quando terminou o primeiro treinamento, você diz, uau. Exatamente. Aprovação divina. E a aprovação das pessoas. Ver as pessoas aprendendo contigo. Eu falei, nunca imaginei na minha vida que eu poderia ser professor. E quando terminou, eu lembro que a gente falou, pagamos tudo e ainda sobrou dinheiro. Eu falei, sobrou. Eu falei, então esse é o nosso negócio. Uhum. Porque eu sinto que é o meu propósito, tenho aprovação divina e ainda vamos pagar as contas? Então vamos fazer. E aí, em janeiro de 2015, eu vim dar um curso em Alphaville, São Paulo, a convite de um amigo que é amigo até hoje. Tinha 12 pessoas na turma só que aí eu conheci Alphaville pela primeira vez. Uhum. E aí eu tive essa direção divina que eu chamo de placas da estrada da vida para vir para São Paulo. Aí minha vida foi a pivotada final. Quando eu vim para São Paulo, meu negócio decolou. Em 2017, eu já estava vivendo assim coisas extraordinárias. Meu livro 12 Dias para Atualizar Sua Vida era best-seller na revista Veja. E na época eu não tinha muito seguidor, não tinha marketing, não tinha nada. Foi assim, totalmente natural. E de 2017 para cá eu vim só colhendo os frutos, trabalhando muito e colhendo os frutos de tudo que a gente veio plantando. Qual a dica que você daria desse último livro que você falou aqui? Qual a dica que você daria dele? Do 12 dias para atualizar sua vida? Porque ele foi um marco para você também. 12 dias foi um divisor de água na minha vida. Eu começo o livro falando o seguinte. Não adianta você ter um iPhone, que é hoje um telefone moderno, um smartphone moderno, se você não obedecer às mensagens que aparecem de atualização. Então, de tempo em tempo, chega uma mensagem aqui para você na tela do seu iPhone dizendo você precisa atualizar o iOS, é o software. E aí, quando apareceu essa primeira mensagem, de onde surgiu a ideia do 12 dias para atualizar a sua vida? Eu tentei atualizar o telefone e apareceu uma mensagem negativa. Você não pode atualizar. Por quê? Você está com pouca bateria. Tem que estar com 100% de bateria para poder atualizar. Você tinha um senão, né? Tinha uma condição. Tinha uma condição. A primeira coisa que eu entendi é comecei a escrever o livro. Se você não está com bateria emocional e espiritual 100%, você nunca atualiza a tua vida. Tua vida fica sempre no passado. Ou seja, isso é uma dica poderosa. O que acontece quando você não atualiza o iPhone? Fica desatualizado. Você pagou preço de iPhone, mas funciona como o pior dos telefones. Certo. Fica lento. Né? Então você pagou um preço que não está adiantando. Por isso a atualização. O especialista em pessoas veio quanto tempo depois? O especialista em pessoas eu lancei, eu escrevi em 2019, eu já estava morando nos Estados Unidos. Depois, 2018, 2019, 2020 eu fui morar nos Estados Unidos. Instituto decolando. De lá eu vinha uma vez por mês no Brasil e fazia de lá eu treinamento e morava lá. Morava lá. Em 2019 eu escrevi o Especialista em Pessoas, que foi o livro que me projetou no Brasil e no mundo. Os meus livros hoje são publicados em 18 países. O Especialista em Pessoas está em inglês por uma grande editora americana, em espanhol por uma grande editora da América Latina. Esses dias me mandaram foto
do Aeroporto do México, o livro lá, Aeroporto de Portugal. É um baita orgulho, né? Muito bom. Eu fico muito feliz porque começou do nada, né? Eu vejo realmente a misericórdia divina e o trabalho, né, sendo respeitado, nosso trabalho. E hoje o Especialista em Pessoas ajuda muita gente. Se você nunca leu, segue esse conselho. Procura o livro Especialista em Pessoas, Soluções Bíblicas e Inteligentes para lidar com todo tipo de gente. É um livro de inteligência emocional, princípios bíblicos e de desenvolvimento pessoal para lidar com gente que vai mudar assim, a tua realidade em relação a relacionamentos em geral. Vale a pena você conhecer o livro. Brunet, indo aqui para o final, eu queria muito saber algumas coisas assim que são mais no campo espiritual, né? A gente falou de negócio, hoje você tem um Instituto Destiny, você está montando uma estrutura física gigantesca. É uma central de estudos, um auditório próprio. A gente vai transmitir programas diários agora. Como se fosse uma transmissão ao tempo real, né? Real, muita coisa. O Instituto é um prédio aqui em Alphaville e tal. Então isso mostra que o teu negócio, o business, né? A empresa está prosperando também, fazendo bem e ajudando tantas pessoas. Mas eu queria saber assim, se você tivesse a oportunidade hoje, depois de todo esse tempo, de tudo que você viveu, de tantos livros, de tanta... se tivesse a oportunidade de encontrar Deus, ou seja, você encontra com ele o tempo todo, né? Mentalmente. Mas se você tiver, o que você perguntaria para ele? Ou quais são as perguntas que você faz a Deus o tempo todo, assim? O que você... Deus, você pergunta um pouco como é que vai ser meu futuro? Porque não me parece isso. Você me parece que você é um cara já decidido o que você quer. Eu pergunto muita coisa para Deus sobre o passado, do tipo, por que você teve tanta paciência comigo? Quando eu paro para pensar nas coisas que eu já fiz e Deus deixou para lá, se ele fosse me cobrar tudo, todos os meus desvios de rota, todos os princípios que eu quebrei, todos os erros e pecados que eu cometi, se ele fosse me cobrar isso, eu não poderia estar aqui. Então hoje eu sirvo a Deus, não é por religião, é porque a única filosofia que promete perdão de pecados é a filosofia de Cristo. Então eu sou cristão, seguidor de Cristo, porque eu tenho direito, ao acreditar no nome de Jesus, ao perdão dos meus pecados. E se eu fosse julgado por isso, eu não poderia não só estar de pé hoje, como eu não poderia ter acesso ao que eu considero mais importante, que é a vida após a morte, a vida eterna. Então, eu trabalho muito aqui na Terra, valorizo muito o tempo que Deus me dá aqui na Terra, mas todo o meu foco está na eternidade, não está aqui. Então, o que você está dizendo é que você sempre pergunta coisas para ter aprendizados o tempo todo para ele, não só o que vai ser do futuro, né? Acho que essa é a mensagem. Né? Porque o futuro depende muito do que eu estou construindo. E da sua visão e da sua mentalidade. Deus quer que você seja feliz? Claro. Deus quer que você tenha saúde? Claro. Como é que você sabe disso, Thiago? Porque ele enviou Jesus Cristo na Terra para isso. Foi para isso que ele enviou Jesus. Então, é uma pergunta boba você falar, será que Deus quer que eu sofra? Poxa, por que ele ia querer isso? Ele enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas doenças. Então ele quer que você aprenda. Ele quer que você caminhe em cima do que está escrito para as coisas melhorarem. E aí entra uma outra pergunta. Por que as pessoas, ainda assim que vão à igreja, ainda assim que são tementes, se sentem distante dele? Porque assim, a gente não pode confundir religiosidade com espiritualidade. O brasileiro, em geral, ele é muito religioso. Evangélicos, católicos, espíritas. Quem não tem uma religião, mas todo mundo pelo menos é supersticioso, é místico, né? Eu vou ler o horóscopo de hoje. O brasileiro ele é muito apegado à parte espiritual. Só que a religiosidade, que é você seguir o manual de conduta, os paradigmas de uma religião, não é a solução da tua vida e não te aproxima de Deus. Mas a espiritualidade, ou seja, eu conseguir conectar o meu coração diretamente com o mundo espiritual. Se eu consigo fazer isso, que é através de oração, através de leitura da sabedoria milenar, que é a Bíblia, eu consigo ser espiritual ao invés de ser religioso. Aí Deus sempre está perto de mim e eu percebo. Aí eu estou na dúvida, na confusão mental do que eu faço, eu recebo um sinal divino, seja através de um sonho, de alguém que me dá uma ideia, alguma coisa acontece. O tempo todo você percebe o mundo espiritual, mas isso não é porque você é religioso, é porque você é espiritual. E você está aberto a isso. Exato. E você entende essa consciência, tem essa consciência. Acreditar. Crer para ver, né? Primeira coisa, você acredita. E outra coisa, não tem como ser espiritual e carnal ao mesmo tempo. Tá. Ou seja, mesmo que eu seja uma pessoa espiritual, você acha que eu cometo pecado? Tá perguntando para mim? Para você, o que você acha? Eu acho que sim. É lógico.
É lógico, porque eu não sou Deus, eu sou ser humano. Agora, vou te fazer uma outra pergunta. Você acha que eu vivo em pecado? Não. Então. De jeito nenhum. Então entende isso aqui. Eu já menti na vida? Infelizmente. Mas eu não sou mentiroso. Eu já errei com pessoas, passei pessoas para trás de alguma forma na vida? Já. Mas eu sou um trapaceiro? Não. O que eu quero dizer com isso? Que quando você vive um estilo de vida no erro, você é uma pessoa carnal. Mas quando você, apesar dos seus erros, vive um estilo de vida, sempre se arrependendo do que cometeu de errado, e apegado às coisas espirituais, você é uma pessoa espiritual. E é isso que eu tento ser todos os dias. Isso a gente só consegue com o auxílio divino, então tem que ter contato com ele mesmo, não tem jeito. Brunei, você encontra, você conversa, você mentora muitos empresários, né? Vários empresários, eu conheço muitos deles. Você encontra pessoas imaturas, mesmo com idade avançada, mesmo com sucesso, mesmo com muito dinheiro? Como é que você encara, como é que é a maturidade emocional, maturidade financeira? Como é que é a maturidade para você? O que é que você pode nos ajudar nisso? Se tem algo que os empreendedores não podem negociar, é o seu nível de maturidade. O grande apóstolo Paulo nos ensinou o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas agora que sou grande, eu abandonei as coisas de menino. O que o apóstolo Paulo está falando? Tem muita gente com 50 anos agindo como se tivesse 15. As nossas emoções, elas às vezes não evoluem. A gente cresce na idade e as nossas emoções permanecem infantis ou adolescentes. Nossos sentimentos tendem a nos confundir. Você nunca vai ser bem-sucedido nem nas finanças, nem na família, nem na vida sentimental e emocional, se você não, de uma vez por todas, decidir amadurecer. O que é amadurecer? Aprender com a vida e não voltar lá para aquele erro de novo. Eu já entendi, uma das melhores definições de... Eu estou escrevendo, acabei de escrever agora, vai ser pela Editora Planeta, um livro chamado Princípios Milenares. Certo. 10 leis espirituais para uma vida mais leve aqui na Terra. Isso é um treinamento também, não? É um método, é parte do método Destiny, então método Destiny, que é aquela minha imersão de 3 dias. E nesse livro, um dos princípios que eu ensino é o princípio da maturidade. O que é maturidade? Criança não tem, a gente tem. Até porque ela não tem nem a consciência ainda, né? Ela não tem consciência, exatamente. Mas muita gente tem 40 anos e não tem consciência de nada. Né? E a formação da consciência, fisicamente falando, acontece até os 25. Exatamente. Olha só, maturidade. Uma das características da maturidade é você já saber como vai terminar uma história que ainda está começando. Você me ofende, aí eu te ofendo de volta. Aí eu já entendi, isso aqui vai terminar com uma briga, ou judicial ou na mão. Aí eu já entendi, porque eu sou maduro, falo, João, desculpa, irmão, deixa pra lá, me perdoa. Porque eu já entendi o final. A criança não, a criança tá brigando no parquinho, puxando a cabeça do outro, porque ele não consegue imaginar o final. O que é uma pessoa madura? Antes de começar a história, ele já sabe como vai terminar, então ele tem a capacidade de tomar a decisão do que ele quer. Escolher a decisão, inclusive escolher, né? Escolher. Porque depende dele, né? O caminho que vai tomar. O caminho que vai tomar, o caminho, né? que vai tomar. Uma pessoa madura é uma pessoa em que os ouvidos ficam mais abertos do que a boca. É outra característica do maduro. E uma boca. Você escuta mais do que fala. O maduro não entra em guerras, em problemas que não são seus. Não fala dos outros. Existem muitas características da maturidade. E muita gente está nos escutando, erra na imaturidade e depois bota a culpa em Deus, no governo, no pai que abandonou. Não, a culpa é da nossa imaturidade. Você precisa ser maduro para aprender a levar essa vida e os negócios. Para levar a família sem maturidade? Difícil. Impossível. Ser pai sem ser maduro? Minha esposa está viajando, né? Foi fazer uma viagem de mãe e filha com a minha mais velha. Eu tô com os 3 menores. Então, hoje, apesar de 7h57 da manhã eu estava no Café com Destino, depois fui treinar na academia, tô aqui no SBT gravando, depois vou para outras responsabilidades, mas eu estava com a porta aberta de madrugada, porque minha pequenininha às vezes acorda, eu tenho que voltar, botar ela na cama ainda. Ou seja, eu preciso ser maduro. Eu sou pai, eu sou marido. Né? Eu até mandei minha esposa passear agora, por causa daquilo que a gente está falando de honra. Agora que a gente está podendo muita coisa, eu falei, filha, vai passear. Deixa que eu cuide das coisas aqui. Ou seja, a gente tem que aprender a facilitar a vida dos outros. Uma outra característica da maturidade, vale para você que é empreendedor ou quer ter um grande negócio um dia, aprenda a facilitar a vida dos outros. Quem facilita a vida dos outros ganha destaque rápido. É rápido. Só que só quem é maduro facilita. Quem não é maduro quer impedir, quer bloquear a vida dos outros.
Mas quem é maduro... Inclusive sabe vencer... esperar. Inclusive sabe esperar pelo retorno, pela retribuição. Porque quem também não é maduro faz as coisas esperando algo em troca e fica ansioso. E outra coisa, nada é de um dia pro outro, pessoal. Se você plantar uma semente de tomate, não vai dar tomate amanhã, não. Você tem que aprender a semear e esperar o tempo da colheita, não é de um dia pro outro. Apenas respeitar as fases da vida, o timing das coisas, você vai ver, não tem como dar errado para você. A gente falou sobre isso do time aqui, e começamos falando sobre isso, e terminamos falando sobre isso, mas você não pode ir embora daqui, Brunet, sem deixar mais dicas, e as últimas dicas para quem está aqui. Pode ser para o empresário, para o empreendedor, pode ser para um cara que está numa empresa trabalhando, pode ser para um pai de família, pode ser para a família, que eu sei que você é um cara que defende bastante a família, assim como a gente. A maior mensagem que eu posso deixar é: de tudo que você precisa alimentar na vida, alimente sua fé. Eu não estou falando de religião, estou falando de fé. Acreditar sem duvidar. Acreditar naquilo que ainda não existe. Qual é a definição bíblica de fé? A certeza, está escrito assim, ó. A certeza das coisas que se esperam. O que é fé, segundo a Bíblia? Certeza das coisas que se esperam. Ou seja, se você está esperando é porque não está na mão ainda. Eu tenho certeza que vai vir. Alimente a sua fé. Porque seja na família, seja por causa de um diagnóstico médico, seja nas suas amizades, seja no teu trabalho, no teu empreendimento, sem fé, como no mundo difícil como esse, você vai avançar na vida? Como você vai passar por situações difíceis e terríveis, porque não importa quanto dinheiro você tenha na conta, todo mundo pode receber um diagnóstico, todo mundo pode passar uma crise familiar, ter um problema sério com o filho, não importa o quanto você já está faturando. Sem fé você não atravessa os momentos caóticos, as tempestades da vida. Então, hoje, o que eu estou vivendo nos meus negócios tem a ver com estratégia? Claro. Tem a ver com bons mentores? Sim. Tem a ver com estar conectado com bons sócios, com bons empreendedores? É lógico, mas acima de tudo, é porque eu alimentei muito a minha fé. Eu sempre acreditei que o que eu estou vivendo hoje seria possível um dia. Uau! Ei, coisa boa, que bacana. Quanto tempo eu esperei por esse momento, você está aqui com a gente. Que privilégio, obrigado, tá aqui com a amigo. Gente no Pivotando, aqui nos estúdios do SBT, aqui no SBT News. Muito bacana. E eu tenho um presente para te dar. Opa. Todo mundo que vem aqui no Pivotando e as pessoas que eu gosto recebe uma caixinha personalizada com seu nome, do que Brunet. Eu gosto muito, café. É um cafezinho, tem uma caneca personalizada com a marca do programa, com seu nome. Lindo, parabéns. Né? Isso aí é uma empresa, é uma startup que eu invisto, chama LeBlanc. Ela faz presentes personalizados com dados variáveis. Lindo, então, lindo. Muito bacana. Meu amigo, obrigado. João, gratidão. privilégio. Bom muito demais. obrigado pelo convite. Tamo junto. Quero voltar ao Brunetcast. Vamos. Estive lá uma vez. Vamos marcar. Quero voltar lá. E você que assistiu, deixa aqui seu comentário, deixa uma mensagem aqui pro Brunet e também participe. A semana que vem a gente vai estar de volta com mais outro episódio do Pivotando, sempre com essa vontade de servir, essa vontade de ajudar, de trazer lições, aprendizados, experiências práticas vividas na vida real, né? Como ela é, como tem que ser, trazendo todo tipo de conteúdo para que você possa melhorar e prosperar na vida. Então é isso, obrigado. Deus abençoe vocês, até a próxima oportunidade. Até a próxima, pessoal.